Então vamos dar início ao estudo, dando sequência à nossa série de mensagens. O Espírito Santo de Deus, parte 33. Quando você busca uma resposta de Deus, tenha paciência para aguardar a resposta, pois existem situações em que Deus fica em silêncio por algum tempo. Muitas pessoas agem precipitadamente, sem buscar a direção de Deus, esquecendo-se de que Ele tem a maneira perfeita de conduzir nossas vidas em direção às bênçãos que precisamos. Não haja sem o comando do Senhor. Tenha paciência. Quando temos o Espírito Santo, sabemos esperar pelo comando do Senhor. Para um pouquinho. Muitas pessoas se precipitam na vida, quebram a cara na vida, porque não são guiadas pelo Espírito Santo. Elas não têm paciência. Elas querem algo, e aquilo que elas desejam, como está demorando a acontecer, então elas se precipitam na tomada de decisão. Eu posso citar um exemplo, vida sentimental. Quantas pessoas estão mal casadas hoje, porque se precipitaram na decisão, porque não souberam esperar a pessoa certa? Quantas pessoas já passaram por 2, 3, 4, 5 casamentos, porque se precipitaram na decisão e não souberam esperar a pessoa certa? Quantas pessoas estão quebrando a cara na vida, porque estão guiando suas vidas do seu próprio jeito, do jeito que entende, do jeito que acha que deve ser? Milhares de pessoas. Irmãos, quando Deus dá um comando, nós temos que obedecer. O próximo comando de Deus pode demorar. Então você não tem que improvisar. Você não tem que achar que Deus está falando. Você tem que ter certeza que é um comando de Deus. Senão você acaba, de uma certa forma, se precipitando. Vamos dar sequência. Vejamos o exemplo de Noé, homem de Deus, que só agia quando Deus dava o comando. Noé recebeu uma missão do Senhor, que era preparar uma arca para colocar dentro dela ele, sua família e os animais, pois Deus mandaria o dilúvio sobre a terra e destruiria a humanidade. Noé obedeceu e não agiu sem o comando do Senhor. Vejamos Gênesis capítulo 7, versículo 1, está escrito: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 1, nós encontramos Deus falando com Noé. Deus falou com Noé. Noé foi lá, preparou a arca, as pessoas zombavam dele, escarneciam dele. Quando ele relatava o que iria acontecer, as pessoas riam mais ainda. Por quê? Porque não existe esse negócio de cair chuva. Então, assim, de uma certa forma, ele estava sendo tratado como um louco. Após ele obedecer o comando de Deus e construir a arca, olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 7, versículos 6 e 7. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Data, 17 do mês 2. Então memoriza essa data. No mês 2, no dia 17, caiu o dilúvio. 40 dias e 40 noites. Muitas pessoas pensam que Noé ficou dentro daquela arca 40 dias e 40 noites. Veio o dilúvio e logo em seguida ele saiu. Não.
Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o tamanho da espera de Noé para sair daquela arca. Então, no mês 2, no dia 17, aconteceu esse episódio. Aí, Gênesis capítulo 8, versículo 3 e 4. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 50 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, data 17/7. Já se passaram o quê? 5 meses. A Bíblia não relata Deus falando com Noé. Agora imagina aquele clima, né? Uma arca fechada, cheio de animais. Onde tem animais, tem xixi, tem fezes. Então Noé estava ali. Deus falou, entra, ele entrou. 5 meses depois, a Bíblia não mostra nenhum relato de Deus falando com ele. Gênesis capítulo 8, versículo 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes, ou seja, data 1/10, quase 10 meses se passaram, aí começou a mostrar os montes. Gênesis capítulo 8, versículo 13, e aconteceu que, no ano 601, no mês 1º, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra, então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Data 1/1 de 601. Quase 11 meses se passaram. E a Bíblia não relata Deus falando com Noé. Ele observou, viu que a terra estava enxuta. O que você faria nesse caso? Eu não sei você, mas eu acho que eu desceria da arca, porque eu já estou vendo a terra enxuta. Já estou há 11 meses dentro dessa arca, com os animais. Eu posso interpretar aquela terra enxuta como um comando de Deus. Eu posso interpretar, poxa, Deus me fez um ser inteligente. Se eu já estou vendo a terra enxuta, as águas já secaram, o que é que eu estou fazendo dentro dessa arca? Correto? Talvez eu descesse da arca, talvez você descesse da arca, analisando pela lógica. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque quando Deus dá um comando sobre algo, nós precisamos ter o máximo cuidado para não interpretar e fazer um comando errado, achando que é Deus falando. Um exemplo, um dia Deus falou para mim, vai para Manaus. Já imaginou, estou aqui há 17 anos, deixa eu criar uma situação, afinal de contas estou aqui há 17 anos, deixa eu pedir uma transferência, eu posso? Posso. Mas Deus está mandando eu pedir? Ou eu acho que devido ao tempo eu posso pedir? Quantas pessoas se precipitam, tiram a responsabilidade que está sobre Deus e colocam sobre elas? Porque ela analisa por uma lógica, não, eu estou há 17 anos, acho que eu vou conhecer um outro estado, pastorear um outro rebanho, conhecer novas pessoas. Eu posso achar que o tempo me proporciona esse direito. Só que eu escutei só Deus falando, vai para Manaus. Muitas pessoas, irmãos, se precipitam nas tomadas de decisões. Por quê? Porque não vê às vezes algo acontecendo. Já imaginou a rotina de Noé? Qual era a rotina dentro daquela arca? Era a mesma. As mesmas coisas todo santo dia. Continuando. Gênesis capítulo 8, versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. 27/2/601. Mais de um ano se passou. Já tinha passado mais de um ano. A terra estava seca. Ele poderia ter aquilo como confirmação. A terra está seca. Deus não está falando. Eu posso interpretar isso como um sinal de Deus.
Eu posso interpretar isso como um comando de Deus, a terra já está seca. Gênesis capítulo 8, versículo 15 e 16. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Foi aí que ele saiu. Ele recebeu um comando: faça, entre. Qual foi o outro comando? Saia. Cuidado com os comandos que Deus te dá para entrar. Não saia sem Ele dar o comando. Cuidado para você não interpretar aquilo que você quer, a sua vontade, achando que é um comando de Deus. Cuidado para você não criar situações, para que em cima de situações você interprete que o seu fim, para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus mandou, já chegou ao fim. Quando nós analisamos aqui a história de Noé, nós podemos observar o cuidado que ele teve em não sair daquela arca que Deus tinha mandado ele entrar, enquanto Deus não falou. Hoje as pessoas vão fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus abre uma porta no emprego, rapidamente cria uma situação lá já perto do emprego. A porta que Deus abriu, você fechou. Ah, pastor, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Depende. A porta que Deus abre, você pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Cuidado. Tem porta que Deus fecha, que você empurrar muito, chutar, ela se abre. Você entra naquele local contra a vontade de Deus, Ele deixa. Por isso, uma coisa que eu aprendi: a porta está fechada, não força muito. Pode ser Deus fechando ela. Não força muito, porque se você forçar muito, Deus pode deixar você entrar. Só que é responsabilidade sua. O que me chama a atenção nessa passagem bíblica, ou nessas passagens bíblicas, é que Noé não saiu da arca enquanto Deus não deu o comando. Noé estava vendo que a terra já estava seca. E biblicamente falando, a última vez que Deus tinha falado com ele era no ano 600. Você encontra em Gênesis capítulo 7, versículo 1. E Noé já estava no ano 601. Mais de um ano dentro da arca. Noé soube esperar o comando de Deus com paciência. Posso dizer que ele soube lidar com o silêncio de Deus. Faça como Noé. Não haja sem Deus dar o comando. Tenha paciência. Não é porque aparentemente Deus está em silêncio que Ele não esteja agindo em sua vida. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Peça para o Espírito Santo, me guie. Espírito Santo, eu preciso do suporte do Senhor. Espírito Santo, eu preciso ser guiado por Ti. Eu não posso me precipitar nas tomadas de decisões. Tem coisas que nós iremos buscar, que a resposta vai vir de imediato. Tem coisa que nós iremos buscar, que a resposta virá a longo prazo. E tem coisas que nós iremos buscar, que a resposta só virá no final da nossa vida. E tem coisas que nós iremos buscar, que nós iremos partir daqui sem receber, mas que vai acontecer. Aquilo que buscamos, aconteceu, só que nós já não estávamos mais aqui. Um exemplo, pastor, de repente é aquela mãe que busca pelo filho, e o filho cada dia fica pior. E aquela mãe ora, intercede a Deus pela salvação do filho. Ela quer ver o filho restaurado, ela quer ver o filho salvo. Ela já está numa idade avançada. Pensa que não, ela morre e o filho ainda está no mundo. 2, 3, 4, 5 anos depois, as orações dela foi atendida e o filho se converte. Ou seja, aquilo que ela buscou já aconteceu após a morte dela. Já que a nossa vida aqui é tão passageira, já que a nossa vida aqui é tão curta, vamos colocá-la no centro da vontade de Deus e vamos deixar Ele conduzir o barco. Porque Deus, no comando do barco, pode até vir tempestade, mas a tempestade não vai afundar o barco. E você vai conseguir
além de desfrutar as bênçãos que Deus tem para você aqui na terra, quando você morrer, você ainda vai ganhar a salvação. Pense nisso. No próximo domingo, daremos continuação. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, a Tua palavra nos ensina sobre esperar, aguardar o comando. Quantas pessoas se precipitam, não vê nada acontecendo, simplesmente começam a mapear aquilo que vai fazer ou deixar de fazer, saindo do comando do Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, Pai. Santifica o Teu povo, Pai. Tu és poderoso, Deus. Faça uma obra completa na vida de cada um. A Tua palavra foi ministrada, Espírito Santo, e eu creio que não foi em vão. O Senhor falou. Abençoe o Teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.